Rapaz, é o seguinte, eu não sei você, mas eu gosto demais de assistir um filmezinho de vez em quando, né? Seja ali um documentário, uma ficção, aventura. Pô, oxe, tu é doido, é bom demais. Então assim, como nesse canal eu falo de investimentos, dinheiro, negócios, de vez em quando eu assisto um relacionado a essa área, tá bom? Então, como tem vários no mercado, eu já assisti alguns, tanto é que eu vou falar nesse vídeo, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar 5 filmes que todo investidor tem que assistir. Então, já prepara aí, seja papel, caneta, enfim, anote em algum canto, porque eu tenho certeza que você vai gostar desses filmes aqui. Então, se liga só. Mas é o seguinte, caso você não me conheça, meu nome é Pedro Cavalacho, eu sou o criador aqui do canal Bora Ficar Rico, que é um canal, como eu falei, né, dinheiro, investimento, negócio, beleza? Então, antes de eu te falar aqui o primeiro filme, eu já peço a sua ajuda, a sua colaboração, que é para você curtir esse vídeo, beleza? Porque isso me ajuda demais, isso sempre está me motivando a trazer mais conteúdo para cá, tá bom? Então, deixa o seu like, beleza? E quem não deixar, Haddad vai pegar, viu? Então, sem mais delongas, bora nessa. Bora nessa. E o primeiro da lista é Wall Street, Poder e Cobiça. Conta a história aí de Bud Fox, que é um corretor da Bolsa de Valores que trabalha em uma empresa lá em Wall Street. E acontece que ele admira um cara chamado Gordon Gekko, que também é um corretor, mas é um corretor bem famoso, um corretor multimilionário em sua área. E acontece que ele tem uma ideia de chegar para Gordon Gekko e falar, conversar com ele, né? Até que ele trama um planozinho ali para chegar a falar com ele. E acontece que para ele se sentir interessante, porque ele vai ver que Gordon Gekko é um cara muito grande, um tubarão da bolsa, então para ele se sentir interessante, ele acaba falando uma informação privilegiada que ele acabou tendo. E informação privilegiada nada mais é do que você ter uma informação que aconteceu em alguma empresa e você operar em cima dessa informação. E aí seja comprando ou vendendo algum tipo de ativo, entendeu? E aí você vai ganhar muito dinheiro, enfim, informação privilegiada nada mais é do que isso. E acontece que ele recebeu contou para Gordon Gekko para se sentir atraente, né? Gordon Gekko olhar, eita, esse cabinho aqui é interessante, viu? Então, para ele fazer isso, acabou falando isso para Gordon Gekko. E acontece que no final das contas, Bud ele acaba trabalhando para Gordon aí e ganhando muito dinheiro com isso, né? Mas é aquele tipo de dinheiro que não é muito interessante, que é um meio ilícito que ele tem, entendeu? E sim, informação privilegiada é algo proibido no mercado. Então, se a não vou dizer CVM, porque CVM não é do mundo, né? Mas digamos, se a empresa regulamentória do mercado observar que você acabou tendo alguma coisa aí, você fez algum tipo de operação que você ganha muito dinheiro, eles vão começar a investigar você. Esse filme ele está disponível aí na Amazon Prime, no Mercado Play e na Disney+. E o segundo filme é Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme. E esse filme ele vai contar a história de Jake Moore, que é um cara também que trabalha em uma instituição financeira, só que ele está pensando em investir ali em uma empresa de energia renovável, né? Mas só que acontece uma coisa bem interessante no meio disso tudo, é que tem uma crise. E acontece que no meio dessa crise, outro investidor, digamos aí, muito importante, muito poderoso, ele acaba comprando essa empresa de energia renovável, né? Mas Jake Moore ele não gostou muito daquilo, ficou muito revoltado e acontece que ele decide ir buscar dicas com o pai da namorada dele. E acontece que a namorada dele, o pai dela na verdade, nada mais é do que Gordon Gekko do filme que eu acabei de falar, entendeu? Então esse segundo filme ele é como se fosse uma continuação do primeiro, mas é tempos depois, tempos bem depois. E acontece que a partir daí vai desenrolar o filme e ele fica bem interessante. Eu não vou estar falando aqui todo o filme, até porque eu vou estar te contando spoiler, tá? Mas se você puder assistir esses dois filmes, eles são bem importantes, bem interessantes, que eu diria que fazem parte da cultura pop, tá? Gordon Gekko, pô, quem não conhece Gordon Gekko, tá bom? E esse filme vai estar disponível na Amazon Video, Mercado Play e também no Disney+. E o terceiro filme se chama Fome de Poder. Nele vai contar a história de um cara chamado Ray Kroc, onde ele vendia aqueles motores que faziam milkshake, entendeu? Não sei se você já viu, que é um motorzinho assim, aí coloca o copo, aí mexe e faz o milkshake. Mexe o milkshake, como se dizer, né? Então, naquele mercado, no tempo em que ele estava tentando vender esses motores, estava bem difícil as vendas. Até que um dia ele recebe uma ligação aí de uma lanchonete lá em outra cidade,
Lanchonete encomendando vários motores. Ele começou até a estranhar, digo, eu não estou vendendo um, quem dirá vários, né? Então ele decide viajar até lá para saber que diabo era aquilo, se realmente era um trote ou o que era, né? Até que ele chegou na lanchonete, ele pediu ali seu lanche e em menos de 10 segundos ele já recebeu. Ele chegou até a estranhar, e aí, macho, isso aqui tá errado, eu acabei de pedir, isso aqui não é meu não. Aí o atendente da loja, sim senhor, é o seu, pode levar. E ele estranhando tudo isso, né? Ele, beleza, levou, merendou e viu a logística daquela lanchonete, que era bem rápido. Chegou, pediu, acabou, pronto, já era. Era uma coisa bem simples. Então ele viu um potencial naquela lanchonete. E aí ele decidiu ir falar com os donos, né? Para ele meio que tocar um negócio e crescer aquela lanchonete, porque a logística era muito interessante. E acontece que hoje a gente conhece essas lanchonetes como McDonald's. Então esse filme vai contar a história do McDonald's, tá bom? E só um detalhe, quando eu assisti esse filme, eu fiquei com fome, porque o filme te deixa com fome, tá bom? Então se você for assistir, já inventa de comer um negócio aí, porque senão você vai ficar que nem eu. Eu passei literalmente fome vendo esse filme, beleza? Então ele tá disponível aí na Prime Video e na Apple TV. E o quarto filme é A Grande Aposta. Nele vai falar sobre Michael Burry, que foi um gestor de fundo de investimento que previu a crise imobiliária em 2008 lá nos Estados Unidos, tá? Mas previu entre aspas, até porque pelos cálculos, pelos estudos que ele fez, a crise ia estourar em 2005, 2006, mas ela só foi estourar lá em 2008. Então ele foi levando na cabeça, o fundo que ele administrava foi tendo caída de preço, galera querendo retirar o dinheiro, entendeu? Então ele foi sofrendo até 2008. E acontece que nesse tempo, né, quando ele fez o estudo dele, ele acabou chegando para os bancos e dizia, eu quero investir contra vocês, porque naquele tempo o mercado imobiliário vinha crescendo muito, né? Tava todo vapor. Então quem era doido de apostar contra o mercado imobiliário, né? Então Michael Burry fez o estudo e disse, não, eu quero apostar contra vocês sim. E acontece que naquele tempo não tinha um investimento que era contra o mercado imobiliário. Aí o banco, né, ele foi obrigado a criar esse investimento para ele. Mas acontece que o banco, ele criou uma vontade tão boa, uma vontade tão gostosa, pensando que ia enrabar, né, Michael Burry. Mas acontece que em 2008, quando a crise veio, quem enrabou o banco foi Michael Burry, né? A enrabada foi ao inverso. E acontece que esse estudo dele, né, outras pessoas do mercado acabaram tendo contato com esse estudo, com as folhas que ele fez. Então acontece que tanto Michael Burry como outras pessoas do mercado acabaram investindo contra o mercado imobiliário lá em 2008. E esse filme eu posso dizer que ele é muito bom. Claro, ele tem uma didática, umas falas um pouco avançadas, como se dizer, mas ao longo do filme ele vai explicando o que é cada coisa. Então se você assistir, você não vai ficar tão perdido assim, beleza? Então eu recomendo demais esse filme, até porque ele é baseado em fatos reais. E ele está disponível aí na Netflix, no Prime, no próprio YouTube, mas não é gratuito, e também na Apple TV. E o quinto filme se chama Como Ser Warren Buffett, que na verdade não é um filme, é um documentário, né? Onde ele vai contar toda a história de Warren Buffett, beleza? Então vai falar ali de como ele começou a investir, as ideias que ele teve, o que foi que ele teve, os problemas, as soluções. Então, além de tudo isso, vai mostrar todo o crescimento até ele ser o grande investidor que ele é hoje, né? Essa baita referência que a gente tem no mercado financeiro. E um ponto aqui é que, caso você não saiba, ele já falou que vai se aposentar esse ano, né? Então, infelizmente, vai ser o fim de uma era aí que deixou um grande legado no mercado financeiro, beleza? E basicamente esse filme, ele vai ter alguns insights e tudo mais, e ao contrário do que muitos filmes eles acabam pregando de como é o mercado financeiro, né? Cheio de festa, bebida, aquelas coisas, aquele fuá, aquele cabaré todo. Aqui não, aqui vai mostrar que a vida de Warren Buffett foi uma vida simples, calma, em uma cidadezinha ali onde o vento faz a curva, né? Uma cidadezinha pacata, pacata não, pacata é um vocabulário muito avançado, mas é uma cidadezinha calma, beleza? Então vai mostrar toda essa vida dele, vai mostrar tanto o lado pessoal dele, como o lado de investidor, tá? Então é um documentário bem interessante que eu diria que todo investidor tem que acompanhar. E um detalhe,
tem ele disponível aqui no YouTube, tá bom? Tem ele tanto dublado como legendado. Então não tem desculpa de você não assistir esse documentário, beleza? Então, para concluir esse vídeo, 5 filmes aí que eu acabei de falar para você, rapidão, muito simples, filmes muito bons que eu assisti, tá? Eu não sei se você assistiu algum deles, se você já assistiu algum, já me fala aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Ou então, se tem um outro filme que eu esqueci de falar, me fala nos comentários também que eu posso estar assistindo e quem sabe eu traga aqui um outro vídeo pra galera ver também, beleza? Então é isso, antes de você fechar esse vídeo, já te convido aqui a deixar o like novamente nesse canal, porque tá sempre me motivando a trazer mais vídeos pra cá, beleza? Então se inscreve no canal, beleza? Porque toda semana tem vídeo e tem live aqui no canal, show? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.